Um dado que preocupa bastante, viu? No Pará, o número de óbitos que envolvem idosos por queda, né, tem mais que dobrado, alcança mais de 100%. Isso em 10 anos, perdão. E eu vou chamar a Débora, que está com uma especialista que vai poder conversar com a gente melhor sobre todos esses assuntos. Você que tem idoso em casa ou você que é idoso, precisa tomar esses cuidados redobrados, hein, Débora? Sem dúvida, né, Thaís? E a gente sabe que idoso requer uma atenção maior, um carinho especial. Então, essa atenção precisa estar redobrada também dentro de casa, fora de casa. É muito preocupante esse dado, porque, olha, de 2013 para cá, subiu de 62 para 144 o número de quedas, né, de óbitos por conta de queda. Esse é um crescimento de 132%. Isso é um dado muito alarmante e que a gente precisa conscientizar não só os idosos para saberem como prevenir esses acidentes, né, mas também, principalmente, aquelas pessoas que convivem com os idosos, porque precisam, sem dúvida, redobrar a atenção. Por conta disso, a gente conversa com a Norma Sueli de Carvalho, ela que é intensivista e presidente da Comissão de Verificação de Óbitos do Hospital Metropolitano. Dona Norma, muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito bom dia para a senhora. Em que se deve esse aumento considerável de mais de 100% aí no número de casos de óbitos por acidentes por queda? Bom dia a todos. Então, a nossa população está envelhecendo, né? E de que forma que a gente está cuidando dos nossos idosos? A partir dos 35 anos, a gente vai perdendo massa muscular. E a partir dos 60, agrava mais. Então, o fato de perder massa muscular, isso causa para o idoso a insegurança e a fragilidade na sua mobilidade. E o risco de queda aumenta. Então, a gente tem que ter cuidado dentro de casa, com o mobiliário, uso de tapete não pode, porque eles podem escorregar, piso liso, piso molhado. Então, todo esse olhar para o idoso, para que ele não possa realmente ter essa queda e levar a consequências e complicações oriundas desse trauma. A gente sabe que com o envelhecimento surgem várias doenças, né? Alguma mais persistente nesses casos, como por exemplo a osteoporose, tem a ver com esse número também? Também. A osteoporose é algo que você pode também prevenir e que também leva a complicações, assim como o uso de medicações que possam causar a baixa da pressão. E no momento em que esse idoso levanta, ele tem uma vertigem e pode cair, escorregar, então, ou outras medicações que podem levar a isso, e as próprias doenças que o idoso acaba desenvolvendo pela idade, né? Diabetes, hipertensão, então são causas que podem estar, fatores que podem estar levando a esse aumento dessas quedas. Nesses casos, essas três doenças são as mais persistentes em idosos, né? Tem idoso, inclusive, que tem as três. Como que os adultos da casa, como os responsáveis por esses idosos, como que eles podem socorrer quando o idoso cair? Então, quando o idoso cair, primeiro cuidado na movimentação dele, porque ele pode ter tido uma fratura, né? E aí tem que ter cuidado com os membros, verificar se o nível de consciência dele, se ele está acordado ou não, porque ele pode, nessa queda, bater a cabeça e fazer um traumatismo craniano. Então, observar, verificar se tem alguma fratura nesse momento e direcioná-lo para uma unidade de saúde. É aconselhável levar por conta própria esse idoso que acabou de sofrer essa queda para uma dessas unidades de saúde, ou é melhor acionar uma ambulância ou o corpo de bombeiros para fazer esse socorro? Lógico que a ambulância é muito mais seguro, tanto para o idoso, né, quanto para a família. O certo é acionar, se ele tiver uma fratura, porque às vezes o idoso pode cair, não ter sofrido nada, mas é bom verificar, procurar uma assistência. E se ele não tiver nenhum sinal de trauma, né, um membro distorcido, né, ele pode movimentá-lo, se não, realmente acionar uma ambulância, né, para que possa levá-lo para a unidade.
Quais os primeiros socorros nesse caso de queda? Existe algo que os familiares podem fazer de imediato, enquanto aguarda a chegada da ambulância, do socorro? Manter esse idoso tranquilo, né, deitado no solo, porque a maioria, 50% dessas quedas é da própria altura, né? Então mantê-lo confortável, conversando com ele, tranquilo, até que se chegue o suporte para auxiliar. Doutora, e em casos de desmaio? Se o familiar deu de cara com o idoso ali desmaiado, qual o primeiro procedimento, o que ele deve fazer, além de, claro, manter a calma, né? Tem que ter uma calma para conseguir socorrer esse idoso. Bom, tem que verificar o nível de consciência, se ele está acordado ou não, ver se ele está respirando ou não. O ideal é que realmente a nossa população ela seja treinada para a ressuscitação, para o atendimento de um caso de urgência, mas isso ainda não é a nossa realidade, mas isso tem que ser, porque a gente tem países em que as crianças são educadas para fazer esse suporte, esse atendimento. Então, realmente verificar o estado de consciência e ver se esse idoso ele está respirando ou não, tá? Se tiver, e se não for um trauma tão grave, for uma queda sem alguma complicação, realmente observá-lo e acionar a ambulância, tá? A gente sabe que recorrentemente, né, para socorrer alguém que está desmaiado, a pessoa, a primeira coisa que faz é colocar álcool. Funciona? É aconselhável ou não? Não, é manter esse paciente deitado de costa, tá? E observar se ele não está tendo enjoo, porque você tem que virar a cabeça se ele tiver enjoo, se estiver vomitando, pelo risco de broncoaspirar, né? Esse vômito ir para o pulmão, tá? Então é observar realmente a situação atual dele e dependendo do que você encontre, aí você pode ou não acionar o serviço. Então a família de idoso ela precisa estar preparada para essas situações. Mas o mais importante de tudo isso é você trabalhar a prevenção. Então a prevenção para a queda dos idosos é trabalhar a mobilidade dele, quer seja dentro de casa, quer seja numa academia. Então o idoso ele tem que continuar a fazer suas atividades físicas. Dentro de casa ele pode caminhar no quintal, caminhar dentro da casa. Ele pode fazer um exercício de agachamento, como? Bota uma cadeira, senta e levanta. Então ele vai trabalhando o agachamento, sempre no limite do que o idoso pode. Então realizar exercícios que ele suporte para realmente fortalecer essa musculatura e isso vai contribuir para evitar as quedas. A gente sabe que essa idade, né, é um pouquinho difícil de lidar, porque alguns deles são relutantes quanto ao exercício, são relutantes a mudar, por exemplo, a mobília da casa, porque tem aquele apego afetivo, né, com a casa. De que forma que o adulto, a pessoa que está sã, né, é responsável ali por aquele idoso, pode fazer isso? É com uma conversa? De que forma consegue mudar essa mentalidade aí do idoso para aceitar que precisa de ajuda, né? Perfeito. É diálogo mesmo, é você conversar. A família tem que conversar, tem que entender, né? Fazer com que ele entenda a importância e o risco que aquilo ali pode produzir para que ele possa entender e aí você realmente preparar o ambiente para o estado atual. Porque não é fácil. A pessoa que está idosa, ela está lúcida, ela está consciente, ela quer a autonomia dela. E por isso ela resiste às mudanças, né? Mas você realmente tem que chegar com jeitinho, conversar, explicar, orientar. É paciência mesmo, é jogo de paciência. Quais são os tipos, doutora, de exercício que esses idosos devem fazer dentro de casa e também fora de casa para justamente fortalecer essa musculatura e para evitar aí, né, uma osteoporose, por exemplo, essas doenças que elevam o risco ainda maior de quedas? Então, fora de casa, você pode fazer uma yoga, pode fazer o pilates, que é muito bom, né? E vai no limite aí do idoso, né? A musculação, mas tem que ter cuidado, então ele tem que ter um professor acompanhando, porque não é chegar lá e puxar o peso, não é nada disso, é dentro do limite da tolerância do corpo. Cada pessoa é individualizada, é uma pessoa que tem a sua capacidade, o seu limite. Dentro de casa é caminhar, ou no quintal,
ou na cozinha, ou na sala, ao redor da mesa. O agachamento que eu falei ainda agora, bota uma cadeira, ele senta e levanta, ele pode trabalhar os braços, como? Pegando um peso de 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e fazendo o trabalho do exercício do braço de um lado e do outro. Então existem várias atividades que você pode realmente estar fazendo em casa e lógico, observando sempre até onde você consegue, nunca acima do que você consegue, porque o objetivo aí não é causar o estresse muscular. Não, é trabalhar, exercitar essa musculatura que está, pela idade, ela vai se perdendo, né? Para você fortalecer o músculo e a gente sabe que para deambular, para andar, para ter mobilidade, eu preciso de osso e músculo, tá? Então, realmente é prevenir a osteoporose e trabalhar a musculatura para ter essa resistência. Doutora, é aconselhável fazer a adaptação da casa, colocar aqueles corrimões, nos corredores, nos banheiros? É aconselhável fazer isso e a partir de qual idade do idoso? Então, é aconselhável no banheiro, principalmente porque é um piso que é um pouco mais liso e ele molhado, ele facilita a queda do idoso, então você tem que colocar aquelas barras de segurança no chuveiro, perto da pia do banheiro, às vezes até na pia da cozinha, porque o idoso também vai lavar sua loucinha e tem esses riscos, então você tem que realmente prevenir. Essas são as medidas preventivas para evitar a queda nesses lugares que tem mais risco, que é o banheiro realmente, tá? Então, temos que colocar sim. E a partir de que idade? Então, hoje em dia é muito difícil você dizer, olha, eu estou com 61 anos, tá? Então, eu faço as minhas atividades. Tem risco para mim? Tem, mas a partir dos 80 piora, porque a musculatura já está mais atrofiada. Então, é melhor você colocar precocemente, mas trabalhar sempre o paciente com mais idade, o idoso com 80 anos acima, que o risco é maior, que a fragilidade muscular é maior. O acompanhamento de especialistas, fisioterapeuta, geriatra, ele também é fundamental, doutora? Com certeza, tá? Ter o especialista, o geriatra, ele vai dar essas orientações. Na realidade, existem alguns municípios do nosso país que já trabalham essa questão do idoso, né? Que já trabalha com um manual de orientação, de prevenção de queda no idoso. E a gente precisa desenvolver isso no nosso estado, porque a gente tem um número de idosos muito grande. Então, a gente tem que ter esse olhar para o idoso. O fato de você estar trazendo essa matéria para cá é bem interessante, porque hoje é a nossa realidade. Dentro do hospital, a gente está enxergando isso. Houve um aumento no número de quedas de pacientes que internam por queda. E não é só queda da própria altura, queda de rede, queda de cama. Então, essa cama ela tem que estar com uma proteção lateral, né, com uma grade lateral, para evitar, porque no momento em que esse idoso levanta da cama, ele pode cair, né? Queda de cadeira. Então, existem várias outras modalidades de queda, mas a mais prevalente é a queda da própria altura. Muito obrigada, doutora Norma, pelos seus esclarecimentos. Fica a dica aí, ter sempre esse cuidado, né, com o nosso idoso dentro de casa. E olha, os maiores índices de queda são ao acordar, porque justamente eles estão descansados, estão com a musculatura mais fragilizada ainda. Então precisa redobrar essa atenção. Se você tem um idoso em casa, vale a pena mudar os móveis, vale a pena sim comprar essa briga, digamos assim, com esse idoso para prevenir, para manter a saúde dele. Porque é muito alarmante, né, Thaís, esse caso, esse número, esse dado de mais de 130% no número de óbitos por acidente, por queda de idoso. E a gente sabe que a nossa população, principalmente aqui do Pará, adora ficar em rede e também está envelhecendo. A gente está com uma população aí bem mais velha. Amém. Graças a Deus, né, Thaís? Tá certo, Débora, muito obrigada, viu, pelas tuas informações. Agradeço a nossa entrevistada, realmente tem que tomar todos os cuidados possíveis e impossíveis.